Gente, estende as mãos para cá, vamos orar por ele, abençoando a vida dele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida do Edinaldo, Pai. Usa ele grandiosamente para ministrar em nossas vidas, Senhor. Pai, que o Espírito Santo possa trazer à memória dele tudo que ele estudou, tudo que ele preparou. Mas que o Espírito possa usar a boca dele, Pai, para falar, Pai, coisas ao teu respeito, coisas do reino do Senhor, Pai, para nós, Pai. Porque só o Senhor conhece a tua igreja, só o Senhor sabe o que o teu povo precisa, Pai. Deus, então eu lhe peço, usa a vida dele, abençoa ele grandiosamente, Pai, e abençoa todos nós com a tua palavra, nos dando graça e sabedoria, Pai. É o que eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço. Muito obrigado pela vida do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Shalom, igreja! Vocês estão bem? Hoje, pela manhã, depois do meu devocional, estava indo para o trabalho, né? E eu tenho o hábito de ir até São Sebastião, continuo na adoração com Jesus, e eu estava queimando no meu coração um louvor. Todo mundo tem um louvor de estimação, não tem? E eu estava, às vezes passa uma moto do meu lado, o cara fala, esse cara é meio louco. E eu estava, Jesus, eu te amo, Jesus, eu coloquei 3 vezes esse louvor no repeat. E aí de repente chegou a mensagem. Você ministra hoje. Nessa hora, saí do corpo, o Espírito Santo grudou no volante. E há relatos que eu ainda estou aí até agora. Mas eu tenho aprendido a falar sim para Deus. Eu já falei muito não para Deus. E a partir do momento que eu comecei a falar sim para as coisas de Deus, Deus tem colocado um novo Edinaldo. E hoje nós vamos falar sobre recomeço, é a especialidade de Deus. O versículo base da minha ministração está no livro de Lamentações. Tem alguém que conhece um vizinho que lamenta aqui? Tem alguém que tem uma sogra que lamenta aqui? Mas vocês não lamentam não. Glória a Deus. O livro de Lamentações, livro 3, capítulo 22 e 23, que diz assim: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E o amor é grande, e a felicidade e a fidelidade do Senhor. Vou repetir: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e a sua bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus queimou no meu coração esse versículo, e eu estava meditando sobre o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, ele é um livro sofrido, não é fácil, tudo lá, cada versículo, cada página que você passa é sofrido. Mas quando você concluir esse livro, você vai entender o que interessa é o que Deus vai dar no desfecho dessa história. E isso vale muito para as nossas vidas, porque o título da minha ministração que eu escolhi é Recomeço é a especialidade de Deus. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus faz algo novo todos os dias. E é muito louco que quando a gente está com a vida no altar, quando a gente entrega totalmente o controle nas mãos de Deus, a gente começa a enxergar que um simples abrir de olhos é um recomeço. Quando você destrava o despertador ali, Deus está apertando a tecla reset e te dando um novo recomeço. Só que muitas vezes, para você ter um recomeço, Deus vai fazer você passar por certas situações. Para você poder ter um recomeço, muitas vezes ciclos
vão ser encerrados. Para fazer com que você viva um novo ciclo. E a bondade de Deus, ele se renova a cada dia. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então a gente vai falar muito sobre recomeço. E essa palavra fala muito comigo, porque é o que eu tenho vivido nos últimos tempos. Um recomeço. E eu vou falar um pouco da minha trajetória, como eu cheguei aqui na ADAC. Eu conheci a ADAC há uns 3 anos atrás. Eu era casado na época. E a minha esposa, ela estava frequentando, ela começou a frequentar, na verdade, a célula do pastor Tato e da pastora Gi, que era aqui no Cantagalo ainda. Nesse primeiro dia, foi orado na cadeira vazia sobre a minha intenção. E foi mandado também um pedaço de bolo de chocolate. Lembro como se fosse hoje. Bolo de chocolate suculento, grande. Sou gordo, né, gente? Aí ela chegou e falou, o pastor mandou para você. Eu falei, pastor mandou para mim. Mas estava bonito, eu comi. Devorei. E a gente, quando é do mundo, a gente não tem noção nenhuma do que é a vida espiritual, né? A gente fala bobeira, tudo. Aí eu pensei, eu falei, cara, se esse pedaço de bolo está batizado, e se esse pedaço de bolo fazer uma lavagem cerebral em mim, pela honra e pela glória de Jesus, esse pedaço de bolo estava ungido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu estou aqui. Na outra semana, eu fui. Ela chegou de São Paulo, estava se arrumando, cansada. Eu falei, eu vou. Ela olhou assustada, eu troquei. Gente, eu sempre fui, eu nunca nem sabia separar o que era Jesus de Deus. Mas eu sempre fui alguém que eu gostei sempre de acompanhar a esposa, eu não gosto de deixar, acho assim, que a gente precisa ser presente. Então realmente eu decidi ir só por isso. Cara, aí eu cheguei lá, fui muito bem recebido pelo pastor Tato, né, um abraço caloroso e tal. Entrei pelo portão, ali no Cantagalo, né, pastor? E aí abriu a porta, eu enxerguei um camarote da Lost ali, irmão. Falei, será que eu estou no lugar errado? Ali estava o Renanzinho, estava a Ágata, a Juliana, o Piá. Ali estava o Luiz, o Bilico. E hoje eu posso falar com toda tranquilidade, porque a nossa vida hoje ela está em Deus. Cara, e eu sou da noite, para quem não conhece, eu trabalhei 8 anos na noite. E eu conhecia o Bilico do rock. O Luiz, o Bilico para os íntimos do rock. E só se enxergava o Luiz, ou com um cigarro na mão e um long neck do outro, arrastado pelos amigos. Eu falei, cara, Piá não queria saber nem quem estava brigando, já chegava dando bicuda. Eu falei, cara, será que eu estou no lugar certo? Maravilha, aí começou a parte do compartilhamento, né? E eu acredito que todo mundo já passou aqui, né? Quando chega a pergunta para a gente, não. Aí a pastora Gi soltou as perguntas e tal. Aí tinha um monte de gente. E você? Quando chegava no terceiro, para chegar perto de mim, eu soltava o meu filho, ele ia para o outro lado, eu corria lá para pegar ele, para fugir das perguntas. Só que a pastora Gi, né, irmão? E você, Ed? Eu falei, não, só estou aqui olhando, só vim olhar e tal. Cara, acabou a célula. O que me chamou a atenção em tudo aquilo que eu vi, é a comunhão e o amor das pessoas. A princípio, a minha ida para a célula, o que me ganhou foi isso. Na outra semana eu já estava lá de novo, no domingo eu fui para o culto, lá no bairro do Tinga. Cadê a galera? Tem alguém do Tinga aí das antigas? Cadê a galera do Tinga? Uhul! Eu cheguei lá, uma bagunça, não tinha lugar para parar carro, uma galera gritando. Aí assim que eu cheguei, já vi um grandalhão, bem grandão assim, me abraçou, fiquei com o cheiro do perfume desse cara uns 3 dias. Aí ele me abraçou, falou no meu ouvido, te amo. Eu falei, oxi.
cara doido, tá falando que me ama. Esse cara era o Kleberson. Kleberson, tá aí? Aí ele lembra. Eu entrei e, cara, a gente quando é do mundo, a gente, você entra olhão aberto, aquele crente ventilador, né? Nossa, aquele ali canta pra caramba. Nossa, microfonia pra caramba. Nossa, tá tudo chiando. Era isso que eu fazia. Só que nesse dia, duas coisas me chamou a atenção nessa ministração. A referência de alegria que eu tinha no mundo era bebida. Na época era muito comum a parte do rolezinho. Eu trabalhei 8 anos na noite. Eu saí de casa 11h30, voltava às 6 da manhã. Então, a minha referência de alegria era isso. Era bebida, era curtição. E para mim, a igreja em si, ir para a igreja em si, era algo que ia ser algo triste. E eu não quero isso para mim. Mas duas coisas nesse dia me chamou a atenção. A primeira, eu de olho aberto ali, né? Fogo puro. E aí uma galera, uma molecada ali, pulando de bermuda tectel, de chinelo. E aquilo me chamou a atenção. Essa galera, Marcelinho, Netão, Davi na época, Barata. E aquilo me chamou a atenção porque a referência que eu tinha no mundo de alegria, de curtição, era isso, irmão. Bicho pegando aqui na praça frente à Lost e tal. Aí eu fiquei observando, falei, cara, que loucura, porque essa galera aqui poderia estar lá no mundo. O que eles estão fazendo aqui? Aí começou a palavra, né? E a outra coisa que me chamou muita atenção nesse dia, que eu acho que foi uma das coisas e que... Gente, eu vou chegar lá, porque é o seguinte, durante todo esse tempo, eu me apaixonei pelas coisas, eu me apaixonei pelo povo, e durante 2 anos eu só vinha aqui na igreja, mas eu não era a igreja, e eu vou chegar lá. O segundo fato que me chamou a atenção nesse dia, foi a ministração do pastor, a galera aí das antigas deve lembrar. Nesse dia ele colocou 3 manequins no palco, e foi muito bem definido o que era corpo, alma e espírito. A gente sempre tem a referência de ministração, que a galera vai falar sobre Bíblia, sobre, né? E aquilo me chamou a atenção. No outro dia eu mandei um áudio para um amigo meu, o Marcão, que é cristão também. Eu falei, mano, eu fui numa igreja no Tinga, cara, mas a palavra foi tão legal que não era foi meio que uma palestra, mano, que legal. Ele falou, não, glória a Deus. Deste dia para cá, eu nunca mais faltei em uma célula, eu nunca mais faltei num culto de quarta e nunca mais faltei num culto de domingo. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Se batiza. Meu batismo foi muito legal. Casa. E o que a gente precisa entender, gente, é que a partir do momento que a gente não consta no mundo espiritual, nada te incomoda, nada te incomoda. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e você consta no mundo espiritual, uma frase que o pastor Tato sempre falava, pastor, tá acontecendo umas coisas aqui, tá muito grave, tá difícil, pastor. Bem-vindo à guerra, filho. Só falava isso, bem-vindo à guerra, filho. E a primeira atitude que a gente toma é deixar sua vida certinha, né? Casar, batizar. E eu vivi uma fase, cara, eu era, todo mundo me conhece desde lá, eu gostava dessa galera, ia em tudo, fiz CFL, participei da mudança da igreja para cá, apaixonado pelas pessoas. Só que assim, me batizei e falei, cara, agora sim eu sou o mini Deus. Deus, manda as bênçãos, agora sim, tamo junto. E não é sobre isso, cara. As coisas foram acontecendo, e aí que entra a parte de recomeço na nossa vida. Eu sempre fui alguém muito... a minha vida financeira em si sempre foi muito tranquila, eu sempre tive 3 trabalhos, Hotel Areia Branca, rádio e Lost. E aí estava ficando muito carregado, eu saí do hotel, fiquei com a Lost, a rádio e os casamentos que eu fazia. Aí teve uma crise financeira
na rádio, eu fui mandado embora. E aí ficou a Lost e os casamentos. Maravilha, ainda tem alguma coisa. Aí eu acho que Deus olhou e falou: filho, vou dar uma chacoalhada aí na sua vida aí, cara. Vou ver qual que é a sua aí. Aí veio a pandemia, fechou a balada. Aí eu falei, não, é só uma semana. Isso durou 1 ano. Eu me vi totalmente sem emprego algum, algo que eu sempre tive, nunca foi problemas para mim. Eu fiquei sem emprego e eu comecei a atravessar uma fase, como é que eu posso te dizer, que Deus estava ali me chacoalhando, precisando que eu me posicionasse, mostrando para mim que eu precisava me mexer, mostrando para mim que eu precisava, sair daquele comodismo. E algo muito sério que a gente precisa ter, principalmente para os homens casados, nós como sacerdotes da nossa casa, como homens de Deus, que até então eu nunca fui, nunca era, eu sou sincero a falar que eu sou crente de um tempinho para cá. Eu sempre vim à igreja, sorri para todo mundo, mas eu nunca fui à igreja. E depois de depois de bagunçar toda a minha área financeira, a gente precisa entender que muitas coisas na vida é culpa nossa. E eu era um cara totalmente cego. Eu mudei na época da célula do Pastor Tato para a célula do Cleitinho. E a galera tentou, vai lá, e o Cleitinho me discipulava. Eu estava passando por uma crise tremenda no casamento. E o Cleitinho me falava, cara, você precisa se posicionar, ora junto com a sua mulher. E aquela guerra espiritual, irmão. Eu até pegava, abria a Bíblia lá, sentava. Só que não tem efeito nenhum quando você tenta fazer para pessoas. Não tem efeito nenhum. Então eu fazia para mostrar que eu estava me posicionando e a guerra acontecendo. E eu acho que eu sempre fui um cara que eu nunca tive tanto histórico de maldade, assim, nunca usei drogas, eu nunca matei, essas coisas aí que a gente, né? Eu sempre fui medroso com relação à traição. E eu também nunca fui de pornografia, isso aqui é um lugar de verdades. Eu nunca fui fã, mas eu não vou confessar para vocês que eu ainda nunca mexi na minha vida. Isso aqui é púlpito, isso aqui não é lugar de mentira. Mas nunca foi um problema. Só que isso vale para os homens. Eu acredito que para os homens é mais fácil identificar qual que era esse pecado. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você consta no mundo espiritual, quando tem uma guerra espiritual, se você continuar fazendo os seus pecadinhos de estimação na sua casa, onde Deus te levantou para ser o sacerdote da sua casa, desculpa, mas o inimigo vai olhar para a cara de Deus, olha lá, tá vendo? Ó? E eu continuava cometendo esses pecados, achando que era tudo normal. Resumindo, meu casamento acabou e eu me vi totalmente no zero. Na época eu lembro que eu fazia férias na Rádio Morada e estava acabando as férias, não tinha mais. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje, eu olhei para aquele quarto e falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas quer saber? Já que eu estou aqui sem ninguém, bora. Mudei todas as senhas das redes sociais. E aí, o que o homem procura para preencher? Né? Tô sozinho, o que o homem procura? Contatinhos, tá? Troquei as senhas e partiu. Só que, meu amigo,
é o seguinte: quando você conhece, por mais que eu sempre vim na igreja, nunca fui à igreja, nunca fui cristão, mas eu sabia o que era o Espírito Santo, e todo mundo aqui sabe. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, desculpa, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E aí, eu tentei ser mundano, eu tentei. Quando eu estava quase caindo, Deus falou: filho, espera aí. Foi na época em que surgiu uma oportunidade de eu liderar uma célula. E aí, eu pensei, cara, mas um líder não pode pecar. A nossa igreja não tem pecadinhos ocultos, a gente é sempre direcionado, ninguém fica no seu pé. E aí, está pecando? É nós, é a gente com Deus. E eu fiquei pensando naquele dia, falei: Jesus, quer saber? Eu vou me jogar, eu vou procurar Deus como eu nunca procurei. Eu não vou ficar no raso, eu vou mergulhar, eu vou no fundo. Abracei a célula. Eu estava terminando, na verdade, as férias, as últimas férias, um mês mais ou menos de separação. E eu orava para Deus para abrir uma porta de emprego no lugar onde eu estava fazendo férias, porque é um lugar muito abençoado, bom de se trabalhar, só que era impossível. Era impossível de entrar mais alguém, porque o quadro de locutores já estavam preenchidos, e a galera tem 15, 16, tudo velho. Mas eu orava a Deus, Deus, eu preciso de um emprego. 2 anos, mas 2 não, acho que uns 3, 4 anos, autônomo. Aí veio a pandemia, fechou tudo, eu comecei a viver de auxílio, acomodado. Cara, de verdade, eu acho que a gente, hoje, o Deus dá um novo coração pra gente, que hoje eu olho uma rede social que eu tinha, TikTok, eu tenho vergonha do que eu fazia. Eu passava o dia inteiro fazendo vídeos, hoje eu olho, eu tenho vergonha do homem que eu era. Porque através da frechinha da porta que você deixa para o inimigo agir sobre a sua casa, entra tudo e você fica cego. E um tempo depois, meu chefe me chamou. Isso eu já tinha resolvido. Falei: Jesus, eu vou te procurar como eu nunca procurei. Jesus, e hoje Deus me levou para um lugar onde é só eu e ele. Final de semana meu filho está comigo, graças a Deus. Mas ele me levou para um lugar onde é só eu e ele. E a minha Bíblia, ela ficava em cima, tem um freezer dentro do meu quarto. E eu olhava e falava: eu não posso ficar mais nessa frieza. Foi aí que eu resolvi deixar Deus recomeçar. E é isso que a gente precisa entender, que como no livro de Lamentações, que quem quiser pode ler depois, vai entender que nada lá foi fácil, mas assim, a conclusão é que o final é feliz. E aí eu falei: Deus, cara, eu nunca senti a presença de Deus nesses 2 anos de igreja. Eu nunca tive intimidade com Deus nesses 2, quase 3 anos de igreja, porque faz muito pouco tempo que eu tenho que eu tive esse novo, permiti que Deus recomeçasse. Eu sempre fui um cristão fake. E eu tenho falado na célula que a gente precisa parar de ser cristão fakes. Eu vim do rádio, sou DJ, também apresentador. Eu vim do mundo, né, já subi em grandes palcos, já apresentei grandes shows. E as pessoas sempre falam para mim: então você tem o dom da palavra, cara. Eu acho que tudo tem um tempo de Deus, porque para você subir aqui nesse púlpito, você precisa entender que aqui não é
lugar para você ter palavras bonitas, aqui não é lugar para você mentir. Aqui é lugar de verdade, aqui é lugar de transformação. Aqui é lugar onde as pessoas vão sentir a presença de Deus. E eu nunca senti a presença de Deus porque eu nunca permiti. Então, a partir do momento que eu permiti com que Deus fizesse para eu recomeçar, as coisas começaram a mudar na minha vida. Com um mês depois, sabe quando você ora, mas você não ora com tanta fé? Eu sempre falo para os meninos da célula que a fé nem a ciência explica. E quando você ora ali com fé, com fervor, as coisas acontecem. Eu comecei bem no comecinho, difícil, a vida tudo tumultuada, cheia de incertezas. Eu comecei a pedir para Deus um emprego. Logo em seguida, Jesus, o meu chefe, ele toca a Rádio Vida Gospel, ele conhece a palavra de Deus, só está um pouquinho desviado. E ele me chamou e me fez essa proposta. Eu sempre trabalhei na área de locução. E ele me fez essa proposta para ir para uma outra área, na parte de vendas. E eu pensei comigo, totalmente desacreditado, né? Falei, eu vou aceitar. Eu sei que eu não vou vender, mas o piso é 1.100. Eu vou aceitar, porque daí pelo menos eu garanto mais um mês de salário até ver o que eu faço. Peguei um trabalho danado, renovei título, fui lá e tal. No primeiro mês, tem uma parte que eu preciso contar. No primeiro mês é dado uma meta. Se você não bater essa meta, você não é contratado. Porque a rádio onde eu trabalho é uma rede, tem rádio em todo o estado, o interior de São Paulo, Araraquara e tal. Então, quem cuida é o RH de lá. Se você, não importa se você tem conhecido, se você é amigo do chefe, não, quem manda é lá. E eu precisava bater essa meta. Eu tive um carro de som, eu tinha preguiça de vender. Eu nunca vendi o meu carro de som, acabou que bateu. Eu sempre tive medo de vendas. No primeiro mês, Jesus me impôs pessoas que eu consegui bater a meta. Trabalhei com Covid, sem falar pro pessoal. Trabalhei com Covid, porque eu precisava bater aquela meta. A princípio, para mim, seria só mais um mês para preencher, para garantir mais um mês de salário até arrumar alguma coisa. E Deus me deu um registro em carteira, que era algo que me incomodava muito. Tudo isso a partir do momento que eu comecei a ter um posicionamento diferente e deixei Deus agir para Ele me dar um novo recomeço. Logo em seguida, célula, emprego, Deus usou pessoas para me dar um carro. Assim, um carro velhinho, mas eu estava andando a pé, eu tinha dificuldade para buscar o meu filho no outro bairro. Deus me deu um carro. Por que eu estou falando isso? Porque eu demorei 37 anos, 38 anos para conhecer Jesus. Eu sempre fui frequente em célula, em tudo, mas eu nunca fui cristão. E Jesus me permitiu passar por todas essas dificuldades justamente para mostrar que se eu não me posicionar, se eu não permitir com que Deus me dê um novo recomeço, isso não será capaz. Porque muitas vezes, eu sempre falo que de Gênesis a Apocalipse nunca foi fácil para Jesus, né? E por que a gente quer que seja fácil? Por que vai ser fácil? E muitas vezes a gente reclama. Hoje eu até peço perdão para Deus, porque no momento péssimo, espiritualmente falando ali, que não era Deus, era eu, cometendo aqueles pecados ali, que eu achava que era tudo normal, e o inimigo agindo, roubou tudo. Deus, Ele tirou tudo que foi conquistado no mundo, me deixou no chão, e me fez permitir com que Ele me usasse para eu ter um novo recomeço. Então, o que eu preciso falar para vocês hoje é que eu tenho certeza que Deus falou com as pessoas aqui que precisa entregar alguma coisa para Jesus.
3 anos de igreja, eu nunca passei pelo encontro, eu vou passar sexta-feira. Quem vai para o encontro? Uhul! E eu ando num momento de conexão com Deus que eu falo, Jesus, eu me usa. Jesus, eu quero chegar lá e eu quero me jogar. E eu tenho tido uma semana, porque a gente sabe que quando você vai passar pelo encontro, o inimigo vai fazer de tudo para que você não chegue lá, meu irmão. Lá é transformação de vida. E eu tenho tido uma semana de conexão com Deus. Eu confesso que hoje eu me senti muito... depois que eu recebi essa mensagem, mudou todo o meu dia. Tem um monte de mensagem de cliente aqui que eu nem respondi. Eu falei para o meu chefe, eu falei, eu vou estar meio aéreo hoje, você me perdoa, tá? Ele falou, não, beleza, a gente super entendeu. Porque eu acredito que isso aqui que Deus me permitiu fazer hoje, que o pastor me deu essa honra de estar aqui hoje, é justamente para me fortalecer e para fortalecer alguém aí que com certeza está me precisando entregar algo para Deus hoje, para chegar no encontro e se jogar, e fazer com que o Espírito Santo use. Porque a partir do momento que você toma essa atitude, Deus ele gosta de um coração arrependido, Deus ele gosta de atitude. E assim, muitas vezes, o Espírito Santo está do nosso lado, querendo. Mas a gente, lá, com os pecadinhos de estimação, com as nossas vontades, não permite que Deus se achegue. E hoje eu tenho conversado muito com pessoas que parou, mas eu tenho dado muita força para que eles recomeçam. Por quê? Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo que as pessoas parem. Mas a partir do momento que quem estiver precisando deixar que Deus dá um novo recomeço, se entregar de verdade, vai fazer barulho no inferno, eu tenho certeza. Então aproveita que é uma semana assim de conexão total com Deus. Eu acredito que é um final de semana para você deixar aqui fora todos os seus problemas, todas as suas mágoas, para você deixar aqui do lado de fora tudo aquilo que impede do Espírito Santo agir na sua vida. Aproveita essa palavra que foi o que Deus tocou no meu coração. Aproveita esse título, recomeço, é a especialidade de Deus. Aproveita o momento que a igreja está vivendo. Na semana passada foi direcionado no grupo das células para a gente terminar as células com as mãos para cima. Na minha célula nós oramos com as mãos para cima. E eu tenho certeza que naquele momento estava todas as células com as mãos para cima. Domingo eu tive a oportunidade de estar ali. Tinha gente de fora esperando para entrar. Então eu acredito que isso é o agir de Deus. Esse lugar tem ficado pequeno. Você pode observar, tem ficado pequeno. Tudo isso são pessoas que resolveu abrir mão de tudo lá fora, dos prazeres, da vida, de tudo, para se posicionar e fazer com que Deus dê um novo recomeço. E através de vidas que estão aqui, muitas vidas têm sido alcançadas. E a nossa igreja tem tocado a cidade. E isso não é para nós, é para Deus. Outro dia o meu carro quebrou. E lá no bairro do Tinga, e aí tinha um mecânico lá, e aí ele estava arrumando meu carro, e eu aproveitei e fui comer um lanche, né? E aí tinha uma mesa, umas mulheres assim comentando, e eu do lado. Ela falou, menina, você viu aquela igreja lá do centro, que tem 3 letras, eu não lembro, uma grande. Meu, eu fui numa célula, mas tem umas mulheres que tratam a gente tão bem. Elas tratam a gente com tanto amor, cara, aquilo me encheu de alegria, porque eu acredito que, eu sempre falo aqui, as nossas cobranças vai ser, você está amando pessoas?
A nossa cobrança aqui não é para recolher dízimo na célula. A nossa cobrança aqui é como é que está os seus discípulos, você está cuidando de vida. Porque, como o pastor sempre fala aqui, eu tenho certeza que Jesus, ele está com uma grande peneira assim, ó. Jogou todo mundo lá dentro e vai chacoalhar. É a hora de separar os homens dos meninos. Eu estou lutando para eu não ficar grudado nessa peneira. Porque eu acredito que o mundo, ele está todo bagunçado. E se a gente ficar dando oportunidades, se a gente ficar dando ouvidos para que o inimigo impõe sobre as nossas vidas, eu acredito que a partir do momento que você está firme na palavra de Deus, não importa se o carro vai quebrar, não importa se você vai ficar sem emprego, não importa se você vai perder um casamento, não importa o que vai acontecer, mas você estando firme em Deus, nem o vento vai te abalar. Porque recomeço é a especialidade de Deus. Então, eu tenho, esses últimos dias, eu tenho percebido muito que o mundo, ele está todo bagunçado, cara. Vocês podem observar. Tem pessoas que, um fato chocante, que não precisa nem, né, foi sobre o carnaval. Quem ganhou o carnaval do Rio de Janeiro? E eu percebo atores encenando na pista, né? Eu vejo vídeos, atores encenando. E tem uma atriz, a Paola Oliveira, que ela fez. E ela encenava, mas dava para ver no olhar dela que ela não estava feliz com aquilo. E a televisão, eu não tenho televisão, tá, gente? A minha mãe tem, e às vezes eu janto ali com a minha mãe e a televisão está ligada na TV aberta. E a televisão, ela mostra para a gente que tudo é normal. As pessoas idolatrando aquele tal tema que foi discutido na escola de samba. Tem pessoas se permitindo ficar fraco e deixando com que o inimigo use. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Deus está levantando essa nova geração para ser a última colheita. E se muitas vezes nós não nos posicionarmos, se a gente continuar como eu sempre fui, um crente fake, desculpa, o Espírito Santo não vai encostar para te usar. Porque desde pequeno a gente sempre sabe, né, que céu, inferno, pecado e santidade não combinam. Então, eu acredito que Deus falou com pessoas aqui, através das redes sociais também. Eu acredito que Deus falou e que essa palavra toque no seu coração. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Eu fiquei durante quase 2 anos, eu vim aqui, eu não falava glória a Deus, eu não levantava a mão, eu tinha vergonha. Nunca que eu vim aqui na frente para adorar e para orar e para exaltar o único que é digno de toda a adoração. Nunca, porque o meu coração estava travado. Meu coração não era de Deus. Eu só conhecia, eu amava as pessoas, mas eu nunca fui um crente. E por isso que nas minhas orações de todos os dias eu tenho pedido: Jesus, me ensina, Pai, a amar as pessoas, Jesus. Espírito Santo, me dê um coração, o terço da Tua bondade, Senhor. O Espírito Santo não é mais nada sobre mim, Jesus, é tudo sobre Você, Pai. A partir do momento que eu deixei Deus me dar um novo recomeço, a minha vida tem sido